vamos lá, né? Bom dia mais uma vez. Porventura, se você que está entrando aí e não me conhece, sou o pastor Cristiano, pastor aqui na PIB de Jandira. E aí hoje estou aí incumbido de ministrar para vocês uma lição da nossa EBD que está lá na carta de 1 aos Coríntios. Então seja bem-vindo, tenha um ótimo aproveitamento aí, e você pode participar, você pode mandar aí suas considerações. Vou tentar ler as perguntas, vou tentar ler os comentários. Se eu passar por algum, já peço de antemão desculpa, tá bom? Então, hoje, a nossa lição, para você que tem revista, a nossa lição é a lição 16, advertências e boa consciência, que está baseado lá na carta de 1 Coríntios capítulo 10. Se você não tem revista, de repente você está assistindo, você não tem revista, não teve tempo de pegar, não se preocupe. Por quê? Porque na verdade nós vamos usar uma divisão um pouco mais teológica, né? Inclusive essa divisão encontra-se na maioria das Bíblias, então você vai poder seguir normalmente aí o texto pela sua própria Bíblia. Então fique tranquilo com relação a isso daí, tá bom? A gente vai passar aí pelos versículos, vou seguir dentro de uma ideia de separar em blocos de versículos para que você possa então acompanhar aí de maneira mais tranquila com a sua própria Bíblia, ok? Então, mais uma vez, para quem acabou de entrar, mais uma vez, bom dia. Para os demais, bom dia novamente, já que você está aí conosco, né? Vamos orar? Agradecer a Deus e por essa oportunidade, né? Apesar de mesmo distantes, mas Deus tem nos agraciado com a tecnologia, a saúde, para que você possa estar entrando, acessando e participando da nossa aula, tá bom? Então vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por esse instante que o Senhor separou para que pudéssemos meditar na Tua Palavra. Que seja proveitosa, que seja bênção, que possamos realmente entender os Seus princípios, ó Deus, e não somente isso, mas entender e também praticar esses na nossa vida diária. Nos dá graça, nos abençoa e que muito em breve possamos estar reunidos na igreja. Igreja nós já somos, nós possamos estar reunidos na igreja local, no templo, para que possamos juntos adorar e glorificar o Teu nome. Deus, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, acredito que está tudo bem com o áudio aí, né? Ninguém pontuou nada, então vou estar seguindo aqui. Bom, semana passada, o pastor Bruno tratou na lição 15 o tema renunciando a direitos e privilégios, né? Aula que, por sinal, maravilhosa, né? Então, se você não assistiu, acabou perdendo, mas está gravada, você pode acessar depois. Vou ler aqui um resuminho, né, da ideia proposta na aula passada, né? A segunda parte do capítulo 8 e todo o capítulo 9 ensinam que o mau uso da liberdade cristã pode trazer prejuízo a outros cristãos e até impedir que incrédulos se aproximem do Evangelho. Então é necessário abrir mão de direitos e privilégios por amor a Cristo, sem comprometer princípios morais ou espirituais. Então, no texto de hoje, o nosso objetivo do estudo, o apóstolo vai ilustrar como o uso da liberdade do cristão pode trazer prejuízos à própria alma, né? O Bruno, na sua conclusão, né, dentro da sua conclusão da aula passada, ele disse o seguinte, né? A liberdade cristã se manifesta de forma madura. Eu gosto muito dessa palavra, né? De forma madura. Quando você tem direitos, não nega que você tem direitos, mas por amor a outro, você abre mão do seu direito, né? Então isso daí vai caracterizando, de fato, a maturidade cristã, né?
Ah, aqui, no capítulo 10, que nós vamos estudar hoje, ele tem conexão também com o capítulo 8, sobre o tema a comida oferecida aos ídolos, né? Então, se você passou lá pela aula do Bruno também no capítulo 8, você vai ter participado desse tema e a gente vai passar por ele também em algum momento aqui, né? O tema, ou seja, o assunto do capítulo 10, ele vai do capítulo 10:1 até o 11:1. Por que eu estou pontuando isso antes de necessariamente entrar na lição? Porque é importante entender um pouco essa divisão para que a gente de repente não faça uma leitura incompleta do tema que o apóstolo, que o autor bíblico ele está tratando ali, né? Então, essas divisões, isso aqui é mais a cargo de conhecimento, de passar para você. Quem fez método de estudo bíblico lá nas quartas teológicas com o Bruno vai lembrar disso aqui, né? Essas divisões, elas não são exatas. Quando você olha na sua Bíblia, você vai ver que tem capítulos, versículos, títulos. Isso daí não é exato, né? Isso é bom, ajuda, mas não é uma coisa que está no texto original, né? Isso aí foi feito para ajudar, para auxiliar, facilitar no estudo, no manuseio, então, do texto. Mas tem que tomar um cuidado, porque às vezes, como esse exemplo aqui, né? O assunto do capítulo 10, ele vai do 10:1 e ele não termina no final do capítulo 10. Ele passa ainda um versículo no capítulo 11. E muitos outros textos da Bíblia, eles acabam acontecendo isso daí, passam de um assunto para outro, né? O que nós chamamos na teologia de perícope, né? Que é um trecho da palavra, um trecho das escrituras que tratam de um tema, né? E que muitas vezes pode passar de um capítulo para outro, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de atenção para entender qual é o assunto que o autor está abordando ali, né? Essa divisão de capítulos, por exemplo, ela aconteceu no século XIII, né? Pelo clérigo, eu anotei aqui, pelo clérigo inglês Stephen Langton. Então esse camarada aqui, o Stephen, ele dividiu a Bíblia em capítulos. E mais adiante, né, o Robert Steinman, ele lá no meio do século XVI, quase 300 anos depois, ele vai então trabalhar essa questão de colocar esses capítulos também em versículos, né? Só para você saber mais ou menos quando foi que isso aconteceu, tá bom? Algumas Bíblias, inclusive a Bíblia anotada, que é a que eu basicamente usei para o nosso estudo, ela vai colocar o título do capítulo 10 da seguinte forma: exortações, né? Então de repente você tem uma Bíblia e ela também vai trazer aí como título exortações. Não foi como eu falei, por que esse título, né? Então o teólogo ali, o camarada que escreveu, fez o comentário da Bíblia, ele leu e ele entendeu que o tema do capítulo ele era relacionado a questões de exortações. Por isso que vamos caminhar pensando também nesse tema, né? E como eu disse, ele vai do capítulo 10:1 e vai até o 11:1, dividido em pelo menos três grandes blocos de informações, né? Então, o primeiro bloco aqui, que vai do versículo 1 ao 13, é evitar a autoindulgência, né? O que seria isso? Evitar a autoindulgência. É ser tolerante com os seus erros, né? É quando você é bastante camarada, bastante tolerante com os seus próprios erros. Eu me lembro que um livro do C.S. Lewis, O Grande Abismo, tem um episódio que retrata bem isso, né? O personagem caminhando por um determinado lugar e tem uma pessoa que ele está com uma espécie de bicho, largato, assim, alguma coisa no ombro, e esse fica influenciando ele de maneira errada, né? E aí vem um ser, possivelmente uma espécie de anjo, para então passar a espada naquele bicho. E aí o personagem que tem ali o bicho novo fala: mas precisa fazer isso mesmo? Precisa matar ele e tal, né? Mas não dá só pra
para dar um jeitinho aqui, ou seja, né, a ideia é de que a pessoa acaba tendo ali o seu pecado de estimação e acaba não querendo de fato resolver o problema, né? Então, evitar aí a tolerância com seus próprios erros, né? O segundo bloco de informações aqui seria não participar das festas idólatras, né? Então a gente vai lá que vai do capítulo 10, do 14 ao 22. E por último, o terceiro bloco aqui de informações seria do capítulo 10, do 23 ao 11:1, né? Capítulo 11:1, seria glorificar a Deus buscando o bem-estar dos irmãos. Então, basicamente, vai ser essa a divisão que nós vamos seguir, e basicamente nós vamos nessa direção aqui, né? Então, meu celular está tocando, alguém está me ligando e eu não posso atender, né? Então, essa será a nossa divisão, ok? Então, vamos lá. Basicamente, como eu disse, essa divisão do capítulo é importante. E por que é importante dividir e colocar essas divisões aqui, né? Tá. Uma mensagem ali, mas já... Por que é importante? Para que a gente possa entender mais claramente qual é o assunto que o apóstolo está tratando, né? Qual o assunto que o autor bíblico está abordando dentro daquele capítulo, bem como dentro daqueles versículos que ele está colocando ali, né? Isso é importante, né? Parece uma coisa muito teológica e tal, mas não é, gente. Não é tão teológico assim. Basta você participar de uma boa escola dominical, ser um membro assíduo dos seus cultos, que você vai ter isso de maneira bastante clara quando você for olhar para o texto. E evita que você faça uma leitura errada do texto e tire uma lição errada do texto. Por isso que é importante entender qual é o tema que o apóstolo está abordando ali naquele local, né? Você provavelmente já deve ter visto quando alguém, se não viu, quando alguém abre a Bíblia aleatoriamente e acaba lendo um texto, entendendo que ali Deus falando com ela. Claro que a Bíblia é Deus falando, e Deus, eu não posso dizer que Deus não possa usar o método assim. Não é recomendado, não é a regra. Na regra é você ler e entender o texto de maneira clara, como ele foi colocado ali, ok? Beleza? Mensagem ali, ok, ouvindo direitinho, então ótimo, né? Então vamos aqui começar a pensar um pouco aqui no nosso texto, né? No capítulo anterior, Paulo, né, usou o próprio exemplo, né? Então Paulo ele acaba colocando ali que ele abriu mão, que ele abriria a mão em benefício de alguém, para ele abrir a mão de um direito para que uma pessoa fosse abençoada, para que o irmão ali fosse preservado, né? E tudo isso Paulo discutindo, como você já viu em lições anteriores, o pastor Bruno já colocou, em relação aqui, essa carta é uma resposta à igreja de Corinto, a Paulo conversando com a igreja de Corinto, que tinha alguns problemas ali, ou muitos problemas ali. Então por isso que essa carta ela está explicando, está respondendo algumas questões que estão ocorrendo ali, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha bastante problemas, apesar de ser uma igreja com muitos dons, mas por outro lado também é uma igreja bastante problemática, né? Então agora Paulo aqui ele vai usar um outro exemplo, né? E é muito interessante, porque o exemplo que Paulo vai usar aqui, a partir aí somente aí do verso 1 ao verso 5, né? Ele vai falar de Israel, né? Então ele vai começar então ali a dar o exemplo do povo de Israel. Aí eu já vou explicar o porquê desse exemplo, né? Ele usa, e é interessante que para dar força a esse exemplo, né? Do povo de Israel, ele usa o termo paz, né? Então ele vai falar assim, olha, ele vai usar o termo paz, não só Israel, mas os pais lá no deserto, né?
Para quê? Para que isso também já dê um tom de mais seriedade, de profundidade naquilo que ele está argumentando ali, então, com o povo de Corinto, né? E ele vai dizer o seguinte, que Israel, que esse povo, eles experimentaram um monte de coisas, um monte de benefícios de Deus, da parte de Deus, de forma especial, né? Então, quando você lê a história de Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto, você vai ver que eles foram realmente um povo muito abençoado, de maneira bastante notória, né? Só que eles, apesar de tudo isso, beleza, Bruno? Som e imagem, ok, maravilha. A maioria deles foram o quê? Reprovados. Então, olha só o exemplo que Paulo está usando aqui, né? Está usando o exemplo de Israel, ou seja, os pais, e está dizendo que, apesar de todos os benefícios, todas as bênçãos que eles receberam, né, todos os privilégios que eles receberam da parte de Deus, eles foram reprovados. E aí a ideia de reprovar, que morreram, né? A grande parte deles acabaram perecendo e morrendo ali no deserto, né? E quais foram então esses benefícios especiais? Se você olhar, você vai ver que eles tiveram uma nuvem para proteger eles do sol, né? Eles passaram pelo mar, né, ali também, naquele evento extremamente miraculoso, e foram batizados. Né? Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, fala que eles foram batizados. O que quer dizer isso aqui? Né? Você pode falar, poxa, mas como assim foram batizados? Né? João Calvino vai explicar isso da seguinte forma. Ele explica que nós somos batizados, obviamente, somente na pessoa de Cristo, né? A ideia aqui de batizados em Moisés, isto é, sobre a liderança de Moisés, sobre o cuidado de Moisés, né? E a ideia é que Moisés ali é um tipo, né? Uma tipologia da pessoa de Cristo, né? Então Calvino vai dizer que essa ideia de batismo está ali pelo fato deles estarem sendo protegidos debaixo, né, da nuvem e também passarem pelo mar, né? Seria uma representatividade do batismo deles em Moisés, ou seja, sobre a liderança de Moisés, sobre o cuidado de Moisés. E também comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, né? Calvino também aqui, ele vai dizer que isso aqui já está dando um exemplo da ceia, né? Já dá uma exemplificada da ideia da ceia, né? E Paulo vai identificar aquela pedra espiritual como sendo o próprio Cristo que acompanhava o povo de Israel, né? Abençoando e protegendo eles ali. Percebe então? Olha só o exemplo que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Corinto. O povo de Israel, os pais, passaram por tudo isso, tiveram toda essa experiência, mas qual foi o resultado disso? Né? Lembrando que o tema da lição hoje, nós podemos colocar advertências à boa consciência. Né? Qual foi o resultado de toda essa experiência? No versículo 5, nos diz que a maioria não agradou ao Senhor e morreu no deserto. Mesmo depois de toda essa experiência, de passar por tudo isso, a maioria não agradou ao Senhor. E por que isso aconteceu? E com a resposta vem já uma importante lição para mim e para você. Porque eles eram vaidosos, né, se tornaram vaidosos e presunçosos sobre a sua situação espiritual. Então, por fato de ter passado por uma série de coisas, tiveram um monte de experiências, eles muitos se tornaram presunçosos espiritualmente. Por isso que a nossa primeira aplicação aqui, né, precisamos ter cuidado com algumas coisas, com a nossa posição, o nosso título, né, o nosso suposto conhecimento e até mesmo tomar um cuidado com aquilo que Deus fez nas nossas vidas, as bênçãos, as situações que aconteceram, e para que eu e você não venhamos a nos tornarmos negligentes e pararmos de vigiar em relação à nossa
espiritualidade, né? Então a gente precisa tomar um cuidado enorme com isso para que a gente não venha a cometer esses mesmos erros. Então, voltando aqui, né? Depois dessa inferência aqui, então, nessa primeira parte aqui, Paulo está dando esse exemplo para a igreja de Corinto, que eles eram presunçosos também em relação à espiritualidade deles. Como eles tinham muito dons, era uma igreja, vamos dizer assim, muito abençoada nesse sentido, eles tinham até uma certa arrogância, né? E isso é um problema. E aí, depois desse exemplo de Israel ter passado e ter recebido tudo isso, Paulo vai dizer, olha, esses caras mesmo assim, com tudo isso, eles acabaram perecendo e padecendo. Então a gente precisa ter cuidado. A primeira lição aqui, como eu disse, é precisa ter cuidado com a nossa espiritualidade e não achar porque a gente tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, porque você é formado em teologia ou porque você recebeu um monte de coisas do Senhor, que você não precise mais vigiar e que você não precise mais estar atento à sua espiritualidade, né? Quem nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer assim, mas eu tenho 30 anos, 40 anos de igreja, Bom, isso não resolve o problema, porque não resolveu também o problema de Israel, que passou por coisas muito mais profundas, muitas vezes, do que eu e você. Então a gente precisa ter cuidado, nós precisamos estar atentos à nossa espiritualidade, estarmos vigilantes para que a gente não venha a cometer erros no caminho e venha com isso acabando então a perecer, né? Bom, por que Paulo usou esse exemplo? Como eu disse, porque os pecados do povo de Israel, sob a liderança de Moisés, tinham um paralelo muito forte também com os pecados cometidos na igreja de Corinto, né? Então, ele usa esse exemplo justamente para que eles possam ficar atentos, né? E qual seria basicamente esses pecados, né? Você que não tem revista, eu vou citar aqui para você que na revista ela faz, na sua Bíblia também tem, e na revista ele deixa um pouco mais destacado isso aqui, né? Cobiça, né? Idolatria, imoralidade. Lá no capítulo 6, nós já tratamos sobre isso, né? Que esse também era um grande problema com relação à igreja de Corinto, né? Assim, Corinto, como no passado Israel cometeu alguns pecados em relação à imoralidade, acabando se envolvendo numa prostituição, o capítulo 6 também trata sobre isso, né? Que inclusive tinha lá o santuário de Afrodite, né? E construções em volta dele que acabavam servindo, né? De pontos de prostituição ligadas ao culto a Afrodite, né? Então é cobiça, idolatria, imoralidade. Outra coisa interessante, abuso da paciência de Deus, né? Como estivesse testando a paciência de Deus, e a murmuração, né? O povo murmurava, reclamava, né? Dado o momento, o povo começa então ali a reclamar do maná e queria e começa a murmurar, querendo dizer que gostaria de estar comendo, né, da comida do Egito e tal, né? Então o povo acaba murmurando ali de maneira muito forte. Lembrando que murmurar é diferente de lamentar, tá? Murmuração é uma coisa maldosa, ingrata, injusta, né? Que você acaba cometendo, né? Diferente de lamentação, né? Deixa eu só puxar aqui para ver se tem alguma pergunta. Então, a lamentação, ela é diferente, né? A lamentação, ela é... Dá licença, deixa eu só... A lamentação, ela pode ser expressada até mesmo por meio de uma oração, de um canto, de um louvor expressando a sua dor, né, a sua tristeza. Então a gente não pode confundir murmuração com lamentação, né? 1 Coríntios capítulo, aí no versículo 12, não dá para satisfazer os desejos da carne sem ter um prejuízo em relação a Deus, né? Olha só o versículo 12.
aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, um alerta aqui para que a gente não fique desatento, então, com a nossa posição, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros, né? Com o que os outros estão fazendo de errado, e a gente acaba não se preocupando, então, com a nossa própria vida, né? Então, resumindo aqui, até aqui no versículo 11, né? Para a gente poder entrar aqui do 12 em diante, nós vimos isso daí, no exemplo que Paulo dá em relação a Israel, que eles, apesar de tudo aquilo que eles passaram, experimentaram, eles assim não agradaram a Deus. Né? Por que não agradaram a Deus? Porque acabaram se tornando presunçosos, né? Acabaram não se atentando ao cuidado para a sua espiritualidade, e por isso muitos deles acabaram perecendo. Né? Paulo usa esse exemplo para alertar a igreja de Corinto, que também cometia pecados paralelos com relação a Israel. Então era uma forma de alertar a igreja para que a igreja não cometesse esses mesmos erros, né? Então, no versículo 12, não dá para satisfazer os desejos da carne sem ter um prejuízo na relação com Deus e a igreja, né? Vai mais uma lição aqui pra gente, né? Cuidado para não cuidar demais da vida dos outros e esquecer da nossa própria vida, né? Como eu falei, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não fique tão preocupado, tão atento aos outros e esqueça da nossa própria vida, ou que a gente exerça aquele papel de ficar apontando o erro dos outros e esquecendo do nosso próprio erro. Irmãos, antes que você fale assim, mas quer dizer então que a gente não precisa falar nada, nem precisa se preocupar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em amor nós podemos ajudar, auxiliar, aconselhar os nossos irmãos. O que a gente não pode fazer é simplesmente ficar apontando o erro dos outros, o pecado dos outros, e esquecermos de cuidar da nossa própria vida, né? Ou usarmos frases como eu já ouvi, né? Não, mas eu sou muito experiente. Não, mas eu tenho muito tempo de igreja. Não, mas eu já passei por muita coisa, eu não caio mais nesses erros. Então a gente precisa tomar cuidado. Então aquele que está de pé, realmente cuide para que não caia, né? Lá no verso 13, Paulo nos diz que Deus está conosco, nos dando apoio, e que a nossa tentação não são maiores do que a nossa força, né? Porque, olha só, isso aqui a gente pode pensar um pouquinho nisso aqui também. Lá no 13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Não tem tentação que seja maior do que as nossas forças. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Que nós temos condições, né, por meio do Espírito Santo, da graça de Deus em nossas vidas, de resistir à tentação, de não nos submetermos a ela, né? Então, no final das contas, é bem uma questão de decisão mesmo, né? Você está passando por uma tentação e a Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele nos dá meios, nos dá condições de resistir, de vencer e desvencilhar. A ideia aqui é desvencilhar, sair da tentação. Ou colocando numa metáfora, né? Deus nos dá uma porta de escape da tentação para que eu e você possamos então sair dela e não sermos tragados por ela, né? Eu gosto muito do escritor que ele diz assim: você nunca vai saber o que teria acontecido se você tivesse resistido mais 5 minutos, né? Então, muito provavelmente, em muitas situações da nossa vida, se a gente tivesse resistido um pouquinho mais, nós não teríamos entrado em uma situação que muitas vezes não foi uma situação muito boa, né? Então, basicamente aqui, né, deixa eu só voltar aqui nesse trecho aqui, nós vimos então a questão da autoindulgência, né? Evitar
a tolerância com o erro. Então todo esse bloco aqui foi relativo a essa questão desse cuidado para evitar a tolerância dos nossos próprios erros e não cometermos aquilo que venha a desagradar a Deus. Amém? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí, antes que nós entremos aí na segunda parte, né, do nosso estudo, na nossa segunda divisão. Então, se você tiver alguma coisa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou um pouquinho distante do celular. Maravilha. Não, o pastor Leandro colocou aqui, afinal é mais fácil ver o erro do outro do que o nosso próprio. É muito comum e é claro, é muito mais fácil e muito menos doloroso nós vemos o erro do outro e apontar o erro do outro do que o nosso. Que aí até nos dá um suposto ar de santidade, né? Quando a gente identifica o pecado, o erro de uma outra pessoa e a gente aponta e aí acaba dando essa impressão errada de que nós somos mais espirituais, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso daí, de fato, né? Então realmente é muito mais fácil ver o erro do outro do que o nosso, né? Bom, segundo bloco aqui de informações, de ideias aqui, seria não participar das festas idólatras, né? Na minha divisão bíblica, né, que eu estou usando aqui, e na revista vai estar cuidados com a transigência, né, que na verdade estão ligadas à mesma ideia aqui, né, só para você poder, que está sem revista, poder acompanhar aí também na sua Bíblia. Lá no capítulo 8, Paulo já tratou um pouco dessa questão, né, já trabalhou, o Bruno também já, de maneira muito boa, muito bacana ali, já abordou também essa questão no assunto ali de comidas e tal, sacrificadas a ídolos, mas a gente vai passar um pouquinho por isso aqui, né? No verso 14, ele vai colocar o seguinte, né? Meus amados, né? E essa tratativa, meus amados, ela não é tão comum, né, em Paulo aqui. Então isso demonstra o quê? Uma profunda emoção de Paulo para tratar desse assunto, né? É aquela ideia, meus amados, olha aqui, preste atenção, gente, não, se atentem para isso aqui, né? E Paulo no verso 15, ele vai apelar o quê? Para a sabedoria que o povo de Corinto então tanto se orgulhava, né? Eles se orgulhavam tanto de serem sábios, de serem sensatos, né? Em algumas versões está criteriosos, né? Então Paulo apela então para esse suposto conhecimento deles, né? Que eles tanto se orgulhavam, para chamar a atenção deles em relação a esse assunto aqui, né? Que é a questão de participar das festas idólatras, né? Então, aí do versículo 16 ao 18, né? Porventura, o cálice de bênção, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque vós, embora muitos, somos unicamente um só pão, corpo, porque todos participam do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Resumindo a ideia aqui, né? O cálice de bênção, falando de maneira bastante sintética aqui, todos que participam do cálice da bênção, que hoje, dentro da nossa realidade, podemos entender que é a ceia, né? O suco e o pão, participam de tudo que envolve, né? Não é somente o pão ou somente um suco, somente um ritual vazio, mas tudo que isso representa, né? Calvino vai falar de maneira bastante profunda sobre isso, né? E ele vai dizer que isso representa coisas muito profundas, né? Não estou aqui dizendo que há um poder miraculoso, espetacular nos elementos da ceia, tá? No suco de uva, no pão, não é isso. Mas o que isso representa é de fato muito importante, né?
Ou seja, representa ali a nossa salvação, a justificação, uma comunhão, né? Fazer isso em memória de mim, né? Então, isso representa esse cálice, essa ideia do cálice da bênção, né? Representa tudo isso, envolve tudo isso, né? Tudo que está conectado com aquele memorial que nós fazemos, né? E aí então ele começa a falar, olha, sacrificar a um ídolo, né, está envolvido com as coisas relacionadas a isso, né? Totalmente impróprio para um cristão que só presta culto a Deus. Ou seja, né, você que participa, e eu, né, e a igreja, especificamente a igreja de Corinto, não deveria se envolver em festas claramente idólatras, porque eles estariam se envolvendo com aquilo que é totalmente impróprio para o cristão, que só presta culto a nosso Deus. Durante a história de Israel, durante vários momentos no Antigo Testamento, você vai encontrar personagens que passaram por situações que eles, com prejuízo da própria vida, não prestavam cultos a outros deuses, ou até mesmo a reis ou imperadores, né? Por quê? Porque eles entendiam claramente que eles deveriam prestar culto somente a Deus, né? Deixa eu só ler aqui. Raimundinho, obrigado, Raimundinho. Falou que tem gente que reclama de tudo, né? Até mesmo do dinheiro que tem, né? Então, é verdade, irmão. Tem muita gente que reclama absolutamente de tudo. Então, qual que é a ideia aqui nesse versículo? É que não é possível para que um cristão ele viva essas duas realidades, sendo participante aí do corpo de Cristo, né? Representado aí na questão do pão e do cálice, né? E também está participando daquilo que é completamente contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque nem todos os caminhos levam a Deus, né? Às vezes a gente pode acontecer de sermos condescendentes com algumas coisas, com algumas falas, algumas posturas que são contrárias à palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Então eu me lembro de um exemplo de uma pessoa na vizinhança que fazia parte de um grupo, chamado grupo religioso, uma seita, que era totalmente contrária ao princípio do cristianismo, né? E ela, de tempo em tempos, vinha oferecer para os vizinhos, né, alimentos ou coisas que eram relativas, então, àquele culto que eles prestavam àquelas entidades que eles ali idolatravam, né? Então, a postura sempre é de não fazer parte daquilo que não tem relação com o cristianismo, com a fé cristã. Então, o alerta de Paulo aqui é justamente esse, para que o povo não estivesse participando de festas idólatras. Mas por que isso? Porque eles acabavam se utilizando da liberdade, muitas vezes, para justamente fazer aquilo que é contrário ao princípio que Deus tinha colocado para eles. Então a gente tem que tomar esse cuidado, e aplica para a gente também tomarmos alguns cuidados para que a gente também não esteja envolvido em coisas como essa, né? Então, a idolatria é demoníaca, né? Então, a seriedade de como Paulo trata aqui essa questão da idolatria, né? E olha só, lendo alguns comentários, alguns estudiosos, né, eles vão entender que é o seguinte, né, e a palavra de Paulo aqui, né, que por trás da entidade, ou seja, por trás daquela suposta identidade, na verdade tem um demônio. Então o sacrifício que é feito, a ação que é feita,
acaba não sendo para aquela suposta identidade então, mas sim para um demônio que está ali recebendo daquele que está fazendo, né? Então tem que tomar, tem que ter atenção para isso e entender que isso não é uma coisa simples, né? Eu me lembro que quando no passado, e eu nem estava na igreja, mas eu tinha alguns amigos e a gente caminhando, quando chegava em uma encruzilhada, né? Eles meio que faziam não digo prece, né? Mas eles meio que pediam uma autorização para aquela entidade para poder passar naquela encruzilhada. Eu sempre achei aquele muito curioso, aí perguntava, mas por que isso, né? Não, porque olha, essa encruzilhada aqui pertence a fulano de tal, né? A entidade de tal, e a gente precisa pedir permissão para ela. Mas olha só que coisa interessante, né? Olhando para esse ponto aqui, então nós entendemos que na verdade não é que a permissão ali que se está, a suposta permissão que se está pedindo ali, então não é para aquela entidade daquela seita ou daquele movimento ali, né? Mas é na verdade o demônio que está por trás daquilo ali, né? Ou seja, não podemos correr o risco, e a chamada de Paulo aqui é para que o povo não venha ter qualquer tipo de relação com os demônios por meio dessas festas idólatras que prestavam culto a uma identidade. Por quê? Porque nós somos o povo que só presta culto a Deus, né? Lá no 22 ele fala: a idolatria ofende a Deus, né? Não provoque o Senhor fazendo aquilo que o ofende, aquilo que o desagrada. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus não compartilha da sua majestade com ninguém. Então não poderia ser concebível para um cristão participar de qualquer coisa, qualquer atividade que envolvesse a idolatria, né? Olha só, a gente pode fazer aqui puxar umas setas aqui e pensar, né? Talvez hoje, na nossa realidade, a nossa idolatria não seja lembrando que toda idolatria é algo demoníaco, tá? Para você entender a seriedade da coisa. Talvez hoje a nossa idolatria não seja a uma entidade, né, a um suposto ser de algum grupo, né? Talvez nossa idolatria não seja em relação a isso. Mas será que a gente não acaba muitas vezes sendo idólatras em uma questão numa série de outras coisas? Será que a gente acaba não colocando no lugar de Deus uma série de outras questões que não deveriam ser colocadas em primeiro lugar? Acho que o pastor Júnior já disse isso uma vez: colocar em primeiro lugar o que é do primeiro lugar, né? Utilizando aí uma fala do Carlitos. Então, muitas vezes a gente acaba correndo o risco de idolatrar coisas e assim ofender a Deus, fazendo aquilo que não lhe agrada. Às vezes a gente acaba idolatrando o cônjuge, a gente acaba idolatrando o próprio filho, a gente acaba idolatrando placa de igreja, a gente acaba idolatrando o trabalho. Hoje muito comum a idolatria do corpo, né? As pessoas que fazem de tudo, né, para manter um determinado tipo de corpo, mas com a finalidade única de satisfazer aí um desejo, né, pessoal, e no final das contas acaba até mesmo colocando isso acima da sua própria relação com Deus. Então a gente tem que tomar um cuidado, né? A idolatria do tempo, né? Às vezes a gente acaba usando o tempo de uma maneira que ele venha satisfazer somente o que a gente quer, o que a gente gosta, e acaba deixando de ter um tempo de qualidade para estar diante de Deus, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não corra esse risco. Tem uma pecinha de teatro muito interessante, baseado no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz,
que os demônios ali, a forma que eles arrumam de desviar o cristão de Deus é fazendo com que ele idolatre o próprio tempo, né? E que ele idolatre o fazer, né? Então ele começa a fazer tanta coisa, que no final das contas ele acaba deixando de fazer aquilo que é realmente principal, que é colocar Deus em primeiro lugar. Então, cuidado com a idolatria. Cuidado para que eu e você não venhamos nos desviar de Deus, da pessoa de Deus, da nossa adoração, do nosso culto a Deus, e venhamos a nos envolver de alguma forma com aquilo que não agrada a Deus. Cuidado com a condescendência, cuidado com a tolerância, né? O cristianismo, ele é radical, não é extremista, mas ele é radical, né? Então não há mistura, não há relação, não há conivência entre o cristianismo e qualquer outra coisa que não seja aquilo que está na palavra de Deus. Ou falando em outras formas, né? Não há nenhum tipo de relação com a fé cristã e com a nossa fé cristã, ou seja, a fé em Deus, com a fé em qualquer outra coisa que não seja Deus, né? Deus tem que ser o alvo da nossa fé, Deus tem que ser o alvo do nosso culto, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para que às vezes a gente, para agradar alguém ou para não ser alguém talvez taxado como chato, a gente acabar, mesmo que por meio de uma fala, sendo meio que tolerante com isso. Não, olha, não sei, Deus é tudo, mas todos os caminhos levam a Deus. Importante é fazer o bem, importante é ter Deus no coração e tal. Não é bem assim, né? Com Deus tem que ser do jeito certo, do tempo certo, da forma certa. Então não dá para buscar um outro caminho. Então por isso aqui é o cuidado para que a gente não venha a se envolver com alguma coisa idólatra disfarçada de qualquer outra coisa que possa amenizar. Porque no final, por trás daquela entidade ou daquela situação está um demônio, e aí acaba sendo então uma prestação de culto a esse demônio. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, eu vou dar um minutinho rapidinho para você colocar aí, se você quiser colocar. Esse tema que nós acabamos de fechar é sobre a questão da idolatria, ou seja, não se envolver com festas idólatras, né? Não fazer parte de qualquer coisa que seja contrário ao princípio de Deus, né? Então, esse é o alerta de Paulo para a igreja de Corinto, e é um alerta da palavra de Deus para mim e para você hoje também, né? Então, vamos seguir aqui para nossa última divisão. Deixa eu puxar aqui. A nossa última divisão aqui, glorificar a Deus buscando o bem-estar do irmão, que vai aí do 10:23 até o 11:1, né? Então, lá em 1 Coríntios 6:12, Paulo já apresentou esse princípio, né, que está aqui no 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, né? Então, 1 Coríntios 6:12, ele acaba tratando essa mesma questão aqui também, acaba abordando esse mesmo princípio aqui, né? Não podemos usar a nossa liberdade para pecar, né? O amor ao irmão deve ser o nosso parâmetro, né? Evitar coisas que mesmo que sejam legais, gerem algo de negativo no próximo, né? Então, todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém, nem tudo é algo que é bom, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados de não usar a nossa liberdade para que por meio da liberdade venhamos a pecar, né? Então muitas vezes a gente acaba... vou dar um exemplo extremamente bobo aqui, né? Para muitos, mas vai ser ele mesmo. Então, você reclama com o Bruno. Muita gente acaba abusando da liberdade, entendendo que certas coisas
não são pecados, e por não serem pecados, podem fazer de maneira desregrada. Então, o exemplo da bebida, né? Então, os caras estudam a Bíblia, estudam princípios teológicos, e falam, não, realmente a bebida não é pecado, e por isso o camarada acaba abusando da bebida, né? Acaba abusando da comida, acaba abusando de uma série de coisas, porque aquilo não é colocado como algo errado, é lícito, é permitido, mas aí a pessoa acaba se utilizando então dessa porta e acaba fazendo que aquilo se torne pecado. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não abusar dessa liberdade. Então repito aqui, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? Todas edificam. Então acho que é usar. Isso edifica, né? Eu gosto muito de uma palavra da Sônia, né? A gente brincando algumas vezes, e ela fala assim, não, isso não edifica, né? Então, tipo, se é um assunto, se é uma fala que não é boa, então ela não repete, ela diz, olha, isso não edifica. Então eu acho isso muito bacana. Se não edifica, então para que fazer, ouvir ou falar aquilo ali, né? Então aí no 24, pensar no outro, né? Ter empatia e simpatia, colocar o outro em primeiro lugar, né? Ele falando em relação ao irmão, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o que é de outro, né? Essa preocupação, né? O Bruno colocou muito bem na conclusão dele lá, que o amor cristão, essa questão de por amor, né? Ele abre mão do seu direito em benefício do outro, né? Então isso mostra a maturidade, né? Então aqui é a mesma ideia, né? Por amor, né? Por cuidado, por empatia, por simpatia com o nosso irmão, nós acabamos então não abusando da liberdade ou não fazendo coisas que até não são classificadas como erradas, mas que podem gerar no outro irmão um desânimo, né? Uma tristeza, né? Ele vendo aquilo a partir da gente. Então precisa ter esse cuidado em relação a isso, né? Aqui no versículo 25 ao 27, que é o mesmo tema que foi basicamente abordado lá no capítulo 8, né? Que vai falar em relação à comida, né? Eu não vou ler todo o texto aqui, né? Ele está falando da comida que é vendida no mercado e também da questão de quando você é convidado para comer na casa de alguém, né? Então, não perguntar no açougue ou na mesa da pessoa que lhe convidou de onde veio o alimento, né? Porque no final das contas tudo é do Senhor, né? A ideia aqui é o seguinte, né? O Bruno na aula dele explicou que muitos daqueles alimentos eram oferecidos aos deuses, né? E depois eram feitos banquetes e tal, né? E uma parte deles, daquilo ali, acabava indo para o açougue, né? E aqui ele está falando, olha, comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar, por motivo de consciência, porque o Senhor é a terra, o Senhor é da terra e a sua plenitude. Ou seja, você vai no mercado, você não vai ficar lá indagando o açougueiro de onde veio aquele boi, né? Se aquele boi, se aquela vaca, se aquele animal ali, aquela carne que está ali, foi sacrificada num culto idólatra, né? Fez parte de alguma coisa nesse sentido. A ideia é que você vai lá, compra, não pergunta nada e você vai lá e come, né? A mesma coisa você é convidado para almoçar na casa de alguém, você não vai ficar especulando, né, de onde veio o frango ali, de onde veio aquela bife, sei lá, a comida que veio ali, se aquilo fez parte de alguma situação que não é ideal para um cristão, né? Então você ali, né, agradece a Deus, porque no final tudo é do Senhor, e você come, sem questionar, sem criar ali uma situação com aquela pessoa. Mas há uma mudança agora de tom aqui. Olha só, do verso 28 ao 30, a coisa já muda, né? Vou até ler aqui. Agora, porém, né? Ou seja, pressupõe uma discussão anterior. Porém, se alguém vos disser que isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais,
por causa da consciência daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia, né? Resumindo a ideia aqui, né? A situação aqui é diferente. Se a pessoa avisar que sacrificou ao ídolo aquilo ali, que aquilo ali foi consagrado à entidade, né, seja ela qual for, aí a ideia é não comer, né? Por causa da consciência da pessoa que te falou. E olha só que interessante, né? Muito interessante isso aqui. Não é por causa de você, não é por causa da sua consciência, de você que vai comer. Porque você, sendo um cristão maduro, entende que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Paulo já discutiu isso lá em outro capítulo. O que é a entidade, né? O que é isso não é nada, né? O Senhor é acima de todas as coisas. Mas o problema é a consciência da pessoa que te falou. Então, camarada, você está lá na casa de uma pessoa, de uma pessoa que não é cristã, enfim, e aí ela te traz um prato de comida e fala assim, olha, essa comida aqui, só que, poxa, eu sou do movimento tal, e nós temos lá uma entidade tal, e toda a comida que nós fazemos, nós primeiro consagramos essa entidade, primeiro nos oferecemos a ela, fazemos um rito, e depois a gente come. Então, por causa disso, a gente não come. Por quê? O cara, a consciência do outro pode pensar assim, bom, poxa, o cara é cristão e ele está comendo aquilo que é sacrificado a uma outra entidade. Então, por causa da consciência dele, você não come. Não por causa da sua consciência. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí a gente não pode entrar por aquela linha assim, mas eu sou um crente maduro e eu sei que isso não vai me fazer mal, eu sei que isso não vai me trazer problema. Realmente não vai, mas pode trazer problema para o outro. Pode afastar aquele outro, né? A própria pessoa que te ofereceu pode criar ali, ter um escândalo, ter uma ideia errada em relação a isso, né? Então, por isso que você acaba não participando ou usufruindo daquele alimento então que foi oferecido por aquela pessoa. Mas isso na nossa prática hoje isso é possível? Olha, talvez um pouco mais difícil de alguém lhe chamar, sabendo que você é crente, e chegar lá e dizer para você que aquilo é oferecido a um ídolo, né? Sacrificado a um ídolo. Mas, se isso acontecer, nós já temos um princípio que nos norteia aqui, né? Mas acho que a grande lição aqui é justamente a gente não ser condescendente, ser tolerante com aquilo que não se enquadra dentro do princípio cristão, até mesmo de pessoas que nós consideramos amigas, né? Porque às vezes, por alguém ser nosso amigo, a gente acaba sendo tolerante. Eu me lembro que eu tenho uma colega e ela tem uma posição pessoal muito diferente de um princípio cristão, né? E principalmente questão da sexualidade. E eu me lembro que conversando, a gente conversa sobre várias coisas, mas quando entra nesse tema, eu sou bastante pontual. Mas eu não acho que é assim. Deus ama todo mundo, não importa como você se relacione, não importa com quem você se relaciona, o importante é que você tenha Deus no coração, porque Deus é amor, né? Então, não acho que tem problema em você se relacionar com quem você quiser. Calma lá. Uma coisa é a gente ser amigos, outra coisa é a gente concordar com aquilo que a Bíblia não concorda, com aquilo que a Bíblia não defende. Então, acho que nessa hora a gente precisa ser um pouco mais pontual, radical e colocar realmente a nossa posição quando assim for necessária ou perguntada ou questionada, né? E partindo aqui já para a nossa conclusão, né? No versículo 31, né? E é um versículo que eu gosto muito, que eu sempre estou utilizando ele. Portanto, quer comais
quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Né? Então, eu acho que é o versículo que deveria a gente carregar ele de maneira bastante viva na nossa vida diária. Então, ele vai dizer aqui, ó. Portanto, se quer comais que bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede, portanto, meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? No final, lá no primeiro versículo do capítulo 11, né? E eu quero ler aqui a conclusão. Eu gostei muito aqui da conclusão da nossa revista e eu vou compartilhar com vocês a conclusão baseado nesses versos aqui, né? Antes disso, a própria liberdade, o propósito da liberdade cristã, né? Ou seja, fazer de tudo para a glória de Deus, 10:31, procurar ser agradável a todos, buscar o interesse de muitos, ser exemplo. Né? E a gente, essa palavra de Paulo aqui, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, não é uma arrogância não, tá? Então Paulo, naquilo que ele imita Cristo, nós também devemos imitar. Então essa é a ideia, né? Naquilo que Paulo imita Cristo, nós também devemos imitá-lo. E devemos imitar aqueles que imitar aquilo que as pessoas imitam a Cristo nesse sentido. Ou seja, pegar o que é exemplo positivo das pessoas e trazer para a nossa vida. Então por isso que Paulo fala que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Nessa lição foram apontados 3 perigos da liberdade cristã, né? Que são a presunção, né? A transigência e legalismo, presunção, transigência e o legalismo, né? Que foi a nossa, que eu fiz uma divisão, essa divisão que o autor da revista faz, e nós seguimos uma divisão basicamente parecida, talvez com um título diferente, né? Evitar a autoindulgência, ou seja, a intolerância com seus erros, não participar das festas idólatras e glorificar a Deus buscando o bem-estar dos irmãos, né? Os 3 têm o mesmo grau de periculosidade e trazem sérias consequências à vida cristã e à igreja. Quando somos responsáveis no uso da liberdade cristã, somos ao mesmo tempo imitadores de Cristo, o supremo exemplo de alguém que colocou de lado os seus direitos em favor de outros, né? O único que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2, do 7 ao 8. Por essa razão que o apóstolo Paulo convoca os cristãos a serem seus imitadores, foi o que diz, como ele imitou a Cristo. Então, irmãos, que nós possamos olhar para esse texto, aprender com esse exemplo, né? Olhando para a igreja de Corinto, das advertências de Paulo à igreja de Corinto, não só as advertências, mas também como os conselhos que ele está levando ali por meio dessa carta, que a gente possa olhar para isso e trazer para a nossa vida, aplicar para a nossa vida, para que realmente possamos sermos pessoas que estão buscando ser mais parecidas com Jesus, pessoas que estão buscando ser mais próximas de Jesus e assim sermos também um meio pelo qual outras pessoas vão conhecer a Cristo por meio das nossas vidas. Amém? Então estamos encerrando aqui esse nosso momento de escola bíblica dominical. Se você tiver alguma dúvida ou alguma questão, você pode nos mandar depois, até por meio do WhatsApp ou até mesmo aí pela página da igreja, alguma dúvida, e a gente tenta, assim, dentro do possível, responder vocês. Então, que Deus abençoe seu dia, a sua manhã, tenha um ótimo almoço, né? Não sei se tem mais algum comentário aqui, né? Vai que tem, eu passei. Deixa eu só ler aqui, que eu esqueço de ler aqui, tá, irmão? Aqui, um versículo que possui bastante pertinência à temática desta lição. Numa outra linha, além da orientação sobre idolatria e voltando-se à santificação. Cristo, a si mesmo se esvaziou, a questão de esvaziar-se...
morreu na morte de cruz, no versículo, a questão de esvaziar-se, não abrir mão da sua divindade, mas a glória da sua divindade, seus privilégios como submissão a Deus para cumprir o propósito de amor à humanidade, né? Renata aqui ressaltando a importância então desse texto aqui, né? Raimundinho aqui colocando também que Deus está falando sobre a idolatria, fazendo uma orientação aqui que devemos tomar cuidado, né, e sim adorar a Deus de maneira racional e inteligente, né? Então, é isso, irmãos. Então, muito obrigado pelas participações, muito obrigado pelos comentários. Vamos orar, agradecer a Deus, e semana que vem estaremos aí com a nossa última aula dessa revista na carta de Corinto. Então, que Deus possa realmente fazer o seu dia um dia muito especial, porque esse foi o dia que nos deu o Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu meditar na Tua Palavra. Nos guarda, nos abençoa, nos dê um almoço tranquilo, uma boa tarde, um bom início de noite, que possamos nos encontrar novamente de maneira online para estarmos cultuando ao Senhor por meio da nossa fé, do nosso amor, da nossa dedicação e do nosso culto. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez, bom dia e até a noite, às 18h30, no nosso culto, e na EBD até a semana que vem.